Assunto urgente no Fluminense, a lateral esquerda. Quando é que o Fluminense vai resolver o problema da lateral esquerda? Acompanhe este vídeo até o final, assista até o final, não pule nenhuma parte, que eu vou contar tudo pra você. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar, louco da cabeça. Olá para você que mais uma vez está presente no nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, obrigado novamente por acompanhar o canal Ligados no Flu. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, eu sou o Rodrigo Dias e sou jornalista. Meus amigos, não deixem de dar o like neste vídeo, o seu like é muito importante para que o canal continue crescendo. Não custa nada, deixe o seu like, ajude o nosso canal. Se você não é inscrito ainda, faça a sua inscrição e também ative o sino, ative o sininho para poder receber as notificações com os novos vídeos que a gente postar aqui, ok? Vamos falar da lateral esquerda do Fluminense, problema crônico. O torcedor estava doido para acabar o ano de 2021, para que o Danilo Barcelos e o Egídio fossem liberados. 2021 acabou. Aí o torcedor pensou, pronto, acabaram-se os problemas. Não, gente. Os problemas não só continuaram, como na minha visão estão ainda piores. E o Fluminense não conseguiu acertar nas contratações que fez para a posição. O Fluminense trouxe o Pineda por empréstimo lá do Equador e trouxe o Cris Silva, que estava na Moldávia, pagando uma fortuna aí. Aliás, não terminou de pagar ainda, né? Porque a compra foi parcelada. Então o Fluminense contratou o Pineda por empréstimo, o Cris Silva por 9 milhões de reais e nenhum dos dois jogadores agradou nem a torcida e nem a comissão técnica. O Pineda, inclusive, tem, muito tempo que o Pineda nem entra em campo. Nem para jogar 2 minutos o Pineda não entra. O Cris Silva, ao contrário do que alguns torcedores pensam, o Cris Silva foi o jogador da posição que mais teve oportunidades, tanto com o Abel, principalmente com o Abel, e também teve oportunidades com o Fernando Diniz. Mas nenhum dos dois, em nenhum momento, gerou confiança nem na torcida e nem na comissão técnica. E eu vou trazer números para vocês aqui agora. Lembrando que o Fluminense, nesse ano, ele já utilizou 6 jogadores na posição. 6 jogadores na posição. O Fluminense começa o ano utilizando o Pineda. O Abel Braga começa utilizando o Pineda. Naquele jogo de estreia no Campeonato Carioca contra o Bangu, se eu não me engano, que o Fluminense perde o jogo por 1-0. Depois entra o Cris Silva, que fica a maior parte do tempo, mas o Cris Silva, ele foi perdendo espaço, foi perdendo confiança, principalmente nas falhas na pré-Libertadores no jogo contra a Olímpia, falha naquele jogo do Botafogo, que o Botafogo vence por 2-1, mas o Cano, né, salva o Fluminense da eliminação no Carioca. O segundo gol do Botafogo, o cruzamento é em cima, a jogada é toda em cima do Cris Silva. A jogada do segundo gol do Botafogo é em cima do Cris Silva. Inclusive, pouco antes daquela jogada, o Cris Silva já havia permitido também um outro cruzamento igual e que o Botafogo perde o gol. Contra o Júnior Barranquilla, derrota por 3-0 lá na Colômbia, Cris Silva novamente envolvido em lances de gols do Júnior Barranquilla. Então, assim, ele foi perdendo espaço, foi perdendo credibilidade com a torcida, com a comissão técnica. O Cris Silva acabou perdendo também a sua posição. O Marlon, que nem está no Fluminense mais, também começa a ser utilizado. O Marlon, no primeiro jogo que ele faz nesse ano pelo Fluminense, ele dá aquela assistência no jogo contra o Vila Nova, assistência importantíssima. Ele entra, primeira bola que ele pega, ele cruza, o Fred faz o corta-luz e o Cano aparece para fazer o gol de empate do Fluminense contra o Vila Nova. E aí depois o Fred faz o terceiro gol do Fluminense, e o Fluminense vira para 3-2. Mas o Fluminense então usou o Marlon, mas também foi pouco utilizado. Aí com a chegada do Fernando Diniz, ele chega a testar o Pineda, chega a testar o Cris Silva também, e no final das contas escolhe o Caio Paulista, que jogou durante muito tempo com o Fernando Diniz. E por último, o Fernando Diniz acabou testando o Calegari, que fez, se eu não me engano, 2 ou 3 bons jogos,
mas acabou se contundindo. Acho difícil que o Calegari tenha tempo para se recuperar para jogar as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Faltam apenas 3 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. Tem esse jogo de sábado, depois tem um jogo do meio de semana que vem e no final de semana seguinte acaba o Campeonato Brasileiro, depois começa a Copa do Mundo. Eu trouxe números para exemplificar a dificuldade do Fluminense na lateral esquerda. Vamos começar pelo Pineda. Aliás, com o Marlon, que foi o que menos teve oportunidades. O Marlon jogou 7 jogos pelo Fluminense e deu 1 assistência. O Pineda é o segundo jogador que teve menos partidas, menos oportunidades no time. Ele esteve em campo em 24 jogos, também deu 1 assistência. Depois, nós temos o Calegari. O Calegari, ele participou de 26 jogos, a maioria como lateral direito, tem 1 gol e 2 assistências. Cris Silva. O Cris Silva, ele recebeu 34 oportunidades entre jogos que começou como titular ou que entrou no decorrer da partida, tem 1 gol e 1 assistência. E o Caio Paulista, ele tem 44 jogos, mas nem todos os jogos foram como lateral esquerdo. Muitos desses jogos ele entrou também como atacante, que é a posição de origem dele. De qualquer forma, o Caio Paulista, em termos de número de jogos, é quem mais teve oportunidade, só que, como eu disse, algumas como atacante, outras como lateral esquerdo, mas o número total é esse, de 44 jogos. E ele tem 2 gols e 4 assistências. Claro, em alguns jogos ele esteve mais perto do gol, por isso também teve mais oportunidades, né, de participar dos gols. Então, assim, se a gente for pegar esses números, o Caio Paulista, ele teve participação direta em 6 gols na temporada. Quem está em segundo é o Calegari, que jogou poucas vezes, a maioria como lateral direito, e o Calegari, ele teve participação direta em 3 gols. Então, assim, é absurdo como o Fluminense não conseguiu contratar um lateral esquerdo que se firmasse na posição. E isso não é de hoje, gente. Isso não é de hoje. Acabei de falar. O Fluminense, no ano passado, tinha 2 jogadores que eram extremamente contestados pela torcida. Danilo Barcelos e Egídio. E que se revezaram na posição. Só para fazer uma observação aqui, eu citei, né, que o Fluminense utilizou 6 jogadores na posição, eu citei 5. Eu estava esquecendo do Iago Felipe. O Iago Felipe chegou a ser utilizado pelo Diniz no Fla-Flu do primeiro turno no Campeonato Brasileiro, quando o Fluminense perdeu aquele jogo por 2-1. O Iago Felipe chegou a ser testado na lateral esquerda, mas não teve uma boa atuação e acabou saindo do time. Bom, o fato, gente, é que o Fluminense precisa urgentemente, independente de qual presidente que vai assumir o Fluminense, o Fluminense precisa urgentemente contratar um lateral esquerdo que se firme na posição. O Reinaldo era a opção? Mas aparentemente o Reinaldo não deve ser contratado. O Netflu trouxe a informação de que o Reinaldo avançou nas negociações para renovar o contrato dele com o São Paulo. A outra opção que tem sido comentada por todo mundo aí, todos os portais, todos os influenciadores já trouxeram essa informação, o Sentimento Tricolor, o Raiz Tricolor, o canal do Lessa, os Saudações Tricolores, o próprio Netflu, a gente também já trouxe aqui também, todos esses portais já trouxeram, o Explosão Tricolor, todos esses portais já trouxeram a informação de que o Juninho Capixaba estaria no radar do Fluminense. O Juninho Capixaba deu uma entrevista coletiva essa semana lá para a TV do Fortaleza, falando sobre o futuro dele. Vamos ouvir então o que o Juninho Capixaba disse, só lembrando que a velocidade do vídeo está um pouco maior do que o normal. Minha cabeça continua pro dia a dia, eu não posso pensar no amanhã ainda, porque a gente tem que viver hoje com calma, e eu acredito que meu empresário, junto a mim, no final da temporada, pode
pode decidir tomar e tomar a melhor decisão para minha carreira. E o momento eu prefiro focar no hoje e deixar para que isso, talvez nas férias, a gente tome uma decisão. Esse, portanto, o Juninho Capixaba, e vocês viram que ele disse que deixa esse assunto para os empresários, que no momento ele está focado no Fortaleza. Fortaleza está brigando ainda por uma vaga, de repente, na pré-Libertadores, e ele só vai resolver o futuro dele, decidir o futuro dele nas férias. O Juninho Capixaba, para quem não sabe, ele pertence ao Grêmio, só que o contrato dele com o Grêmio acaba em fevereiro de 2023. Ele já pode, inclusive, assinar um pré-contrato com qualquer clube. Ele está emprestado ao Fortaleza até o final do ano. O Fortaleza tem interesse na permanência dele. O Juninho está muito feliz no Fortaleza. Ele disse isso também durante a entrevista, que está muito feliz no Fortaleza, mas vai deixar o futuro dele para ser resolvido nas férias. Então a gente tem que aguardar para saber se o Fluminense realmente vai fazer uma proposta pelo Juninho Capixaba, se a proposta vai agradar, qual que é o planejamento. E eu acho que isso também vai depender da questão da permanência ou não do Fernando Diniz, né, no Fluminense, vai depender se o Fortaleza vai se classificar ou não para pré-Libertadores. Tem uma série de fatores aí que vão influenciar na decisão do Juninho Capixaba. Se for o Juninho Capixaba ou outro jogador, o fato é que o Fluminense precisa, com urgência, acertar a questão da lateral esquerda. Tá certo? Meus amigos, esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado novamente pela presença. Um grande abraço a todos, até a próxima e saudações tricolores.